Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur. Mano, hoje tá pra vocês um dos comparativos que vocês mais pediram pra eu fazer, que é o comparativo de dois aparelhos da Motorola, que é o Moto G6 Plus versus o Moto X4. Aparelhos que tem um hardware aí bem semelhante, câmeras boas e tudo mais, e o pessoal fica em dúvida em qual comprar, porque aqui a gente tem um aparelho que é um pouco mais caro do que esse, que foi lançado pelo mais ou menos o mesmo preço, mas caiu rapidamente aí de preço, vamos dizer assim, né? A faixa dele já é lá dos 1.100, no máximo R$ 1.200, então é uma faixa de preço bem competitiva e que ele acaba sendo aí um dos grandes custo-benefícios aí do Brasil atualmente, beleza? O pessoal tem dúvida, será que eu pego ele ou eu pago mais se pego isso aqui? Será que tem diferença? Bom, é isso que você vai ver aqui nesse vídeo, beleza? Bom, se você estiver interessado em comprar qualquer um dos dois, né, dos aparelhos aqui pela internet, tem o link aqui na descrição, beleza? Comprando por aqui, você dá aquela força pro canal. É isso aí, antes de ir pro vídeo, tem um recado pra vocês, então confere aí. Mano, antes de ir pro vídeo, eu peço que você me siga aqui no YouTube, é só você apertar aqui ó, no botão inscrever-se que você já vai estar me seguindo. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto fotos dos aparelhos que eu tô testando. Eu também mostro lá nos stories que chega pra eu testar, então você fica sabendo aí em primeira mão. E é isso aí, chega de conversa e bora pro vídeo. Bom, recado dado, vamos começar aqui a falar um pouquinho da construção e do design dos dois aparelhos, beleza? Vai lembrar que a linha G6 ela é totalmente inspirada aqui no Moto X4, então eles são praticamente idênticos visualmente, eles são muito parecidos. Isso é uma coisa boa, porque o Moto X4 é um dos aparelhos mais bonitos que a Motorola já fez, então é interessante ela trazer esse mesmo visual para a linha G, beleza? Bom, falando aqui do G6 em si, G6 Plus no caso, né? A gente tem aqui um aparelho que é todo de vidro, tem um 3D bem bonito, tem aquela moeda gigante que aqui parece que é maior do que nos outros aparelhos. Tem uma tela aí bem interessante na frontal, Gorilla Glass 3, bem legal. Mas tem aquele retrocesso do plástico nas laterais, então quando você pega você sente que é plástico. Isso não é uma coisa assim que me agradou tanto, beleza? Mas de um modo geral, o visual dele é bem bonito mesmo, beleza? Enfim, eu tô falando muito beleza. Aqui o X4, ele é inteiro de vidro também, com aquele visual 3D que a Motorola gosta de chamar. A gente pode ver que ele parece cinza, aí ele tá preto. Isso é bem legal, ó, bem bonitão. Tem na cor topázio também, que é bem bonito. O frontal dele também com Gorilla Glass 3, bem interessante. Ele é um aparelho bem pequeno, bem compacto, uma coisa bem legal. Entretanto, aqui a gente tem metal nas laterais, então ele acaba tendo aí uma construção melhor. Além dele ter também a certificação IP67, então isso aqui é bem interessante. O aparelho é prova d'água, basicamente, mas lógico, use somente esse recurso para acidentes, né? Não é para ficar mergulhando na piscina, senão vai dar alguma coisa aí, então não é tão legal, beleza? A câmera também é saltada, mas é menos saltada do que a do G6 Plus. Ainda assim, são dois aparelhos bem bonitos. De modo geral, os dois têm um design bem bonito. São os aparelhos mais bonitos da Motorola. Eu até prefiro essa cor aqui do G6 Plus, que é o índigo. Bem bonitão mesmo. Mas, falando em construção, o Moto X4 acaba levando a melhor por causa do metal nas laterais. Bom, falando aqui da tela, a gente tem aqui uma grande diferença, que é o tamanho. Aqui tem praticamente 6 polegadas no G6 e aqui 5.2 polegadas. Outra diferença é o formato, que aqui a gente tem o formato 18:9 no Moto G6 Plus e o 16:9, que era o padrão, né? Até agora é o padrão dos smartphones, que é o formato 16:9. Então a gente tem essa diferença. Falando em resolução, os dois têm Full HD, o que é bem legal, são telas bem definidas. As duas são IPS, o que é bem interessante. Vai lembrar que o PPI do Moto X4 acaba sendo maior, porque como eles têm a mesma resolução e telas assim, de tamanho diferente, aqui por exemplo tem mais densidade de pixel por polegada. Então isso é uma coisa mais, vamos dizer assim, é interessante, né? Acaba trazendo uma definição melhor para a tela desse aparelho. Ainda assim não consegui ver nenhum pixel aqui no G6 Plus, então de modo geral eu não vi muita diferença. A gente acaba não notando muito isso. Lembrando que as duas têm Gorilla Glass, então isso é uma coisa bem interessante. Mas olha aí, são belíssimas telas, bem legal, os dois respondem muito bem. Então, realmente, de um modo geral, eu não vejo diferença na qualidade, somente no tamanho, beleza? Bom, falando no hardware, aqui a gente tem um processamento idêntico, o processamento no caso, né, o processador, que é o Snapdragon 630, que é um octa-core de 2.2 GHz, beleza? A Adreno dos dois é 508, então, de um modo geral, eles têm praticamente o mesmo desempenho. O que muda é a RAM e a memória interna, que aqui a gente tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, e aqui 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna.
Algo preocupante é que dos 32 GB aqui fica mais ou menos uns, como que eu posso dizer, uns 18 GB, no máximo 19 GB, então isso não é uma coisa assim tão legal. E aqui no G6 Plus fica mais ou menos uns 50 GB, 49, 50 GB disponíveis, então em compensação, assim, levando em conta em memória, aqui a gente tem uma memória bem maior. Lembrando que os dois aí aceitam o cartão de memória de até 256 GB, de acordo com a Motorola, ou 128, alguma coisa assim. Mas é interessante, né? Os dois aceitam cartão de memória. Vai lembrar que os dois dual chip, mas aqui a gente consegue colocar os dois chips e o cartão de memória. E aqui a gente tem um slot híbrido, ou seja, ou você escolhe dois chips, ou você escolhe um chip mais o cartão. Bom, falando assim das conexões, tem análise completa sendo sugerida, que é mais bacana para vocês verem, mas só dando uma palhinha, os dois têm Wi-Fi, tem os 2.11 BGN UAC, que é bem interessante, tem NFC, GPS, com um monte de recurso, Galileu, aqui ainda tem o BDS, então tem umas coisas que aqui tem, outro não tem, os dois tem rádio FM, tem aqui ó, o USB tipo C, aqui tem TV digital, vem até com um cabo aí na caixa no G6 Plus, os dois tem o Bluetooth 5.0, então isso é bem interessante, tá aí em pé de igualdade, então cada um tem um recurso, os dois têm leitor biométrico na frontal, que é diferente visualmente, mas funcionam muito bem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, eu apertei até não foi. A gente vê aqui até no X4, até mais rápido. Bem interessante, né? Então, os dois têm vários recursos legais. Como eu disse, está sugerido aí a análise completa, onde vocês podem ver aí com mais detalhes. Bom, falando do desempenho dos dois, os dois são ótimos aí para rodar jogos, no dia a dia, mexer no WhatsApp e tudo mais. Vou fazer um pequeno teste só para vocês verem se tem alguma diferença, já que eles têm o mesmo processador, mas aqui a gente tem mais memória RAM. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Instagram. Abriu praticamente idêntico, sendo que aqui o G6 Plus acabou tendo uma montagem. Vamos abrir aqui as configurações. O G6 também abriu mais rápido. Vamos abrir aqui o Play Store. O G6 acaba levando uma vantagem, mas é bem pequena a diferença. Viu? A câmera abriu idêntico. Vamos abrir esse lá. Deixa eu ver o que eu posso abrir aqui. Vamos abrir aqui o YouTube. Eu falo que eu posso porque, por exemplo, aqui tá logado no Twitter e aqui não. Então, só por causa disso. A gente pode ver, ó, deixa eu ver aqui um vídeo. Vamos ver aqui um vídeo do Ricardo Silveira, que é o nosso colega aí. Vamos ver qual que vai. Tá, começou praticamente idêntico. Vou apertar aqui o anúncio, ó. Vamos ver aqui o anúncio. Ó, começou igual. Então a gente pode ver que no geral o desempenho é bem parecido. Vamos abrir aqui o PUBG para ver qual que pelo menos abre mais rápido, né? Apertei igual. Foi, os dois mostraram o logo aí, beleza? A gente pode ver também um pouco da diferença da tela, que é uma tela bem grande, 6 polegadas praticamente. É 5.99, né? 6 polegadas. Vamos ver qual que vai abrir. Eu tô falando para ver se eles carregam mais rápido, né não? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui no G6 Plus mostrou o logo, alguns logos aí do PUBG, tá carregando o jogo, beleza? Aqui o Moto X4 ainda tá na tela inicial, vamos dizer assim. Agora mostrou o logo do PUBG, aqui esse outro logo. Então a gente pode ver que, vamos ver qual que vai terminar primeiro, né não? Aqui pelo menos parece que vai terminar primeiro. Enfim, aqui tá baixando alguma coisa, mano. Que mancada, né? Enfim, a gente vê que o G6 acaba abrindo um pouco mais rápido. Mas ainda assim, os dois têm ótimo desempenho para jogos, rodam igualmente bem, então é uma coisa bacana. Falando um pouco do software, os dois estão com Android 8.0, aqui foi atualizado, né, no caso, no X4, mas os dois têm praticamente o mesmo sistema, ó, os mesmos recursos, motovoz, tudo certinho, mexer para abrir a câmera, para trocar de câmera, lanterna, tudo mais. Então eles são bem parecidos e estão rodando aí bem de boa. Então nesse quesito de software, não estou tendo aí muito problema com nenhum dos dois. Bom, falando aqui da câmera, ambos têm câmera dupla. Aqui no G6 Plus a gente tem uma câmera de 12 megapixels com abertura de f1.7. A secundária é 5 megapixels com f2.2, que serve somente para você utilizar aí o modo retrato, beleza? Tem o Dual Pixel Face Detection, né, o PDAF, autofoco, Dual LED aqui, né, no caso, bem interessante, grava vídeos em Full HD, 1060 fps, 1060 fps, né,
1080p a 60 fps, a 30 fps e também 4K. Então é bem interessante. Do X4 também tem 12 megapixels, mais abertura de f2.0, beleza? Tem também o PDAF, a secundária tem 8 megapixels com f2.2 e ela é wide, então é um pouco mais útil, vamos dizer assim. Mas não tem autofoco, né? Então ela é tipo fixa ali, a wide pelo menos. Tem também o PDAF, bem interessante, acho que eu já disse isso. Tem um Dual Pixel, flash Dual Tone, então elas são bem parecidas de modo geral, beleza? Também gravo em 4K, 1080p a 30 e 60 fps, então são boas câmeras. Bom, agora vocês estão vendo fotos aí que eu tirei com os dois aparelhos e, mano, a qualidade é muito boa, realmente achei bem interessante o trabalho que a Motorola fez com esses dois aparelhos. Eu posso dizer que a câmera do G6 Plus está em pé de igualdade com a câmera do Moto X4, que é um dos melhores aparelhos da Motorola assim, para tirar foto, realmente muito boa. Eu não consegui decidir assim qual tem a melhor câmera, porque é muito parecido. Em alguns momentos você pode falar assim que a foto foi tirada com o mesmo aparelho, então foi bem legal. A diferença que você vê é na foto noturna, que o G6 Plus acaba levando a melhor, principalmente por causa da abertura, que é f1.7, mas aqui a gente tem uma câmera wide no X4, então você consegue tirar mais proveito, vamos dizer assim. Falando do modo retrato, a do X4 ainda tem um recorte um pouco melhor do que a do G6 Plus, mas o desfoque o G6 Plus é um pouco mais interessante e também não estoura tanto, né? Como por exemplo no X4, que o verde, vocês viram aí na foto que eu tirei, ficou um pouco mais estourado, ficou claro demais. Ainda assim, a câmera dos dois é incrível, mano, realmente. Não, tô falando que é o melhor do mundo, tô falando que é incrível assim a qualidade dos dois e como elas são parecidas. E então se você tá preocupado, qual que é o melhor, qualquer um que você pegar dos dois, né? Se você tiver em dúvida entre esses dois, você vai ter aí ótimos celulares com ótimas câmeras, beleza? Falando um pouco da frontal, a gente tem aqui uma de 8 megapixels no G6 Plus com f2.2 e tem flash de LED, beleza? Grava vídeos aí em 1080p. Aqui a gente tem uma câmera de 16 megapixels no X4, é o aparelho com mais megapixels da Motorola. Também tem flash LED, abertura f2.0, então acaba absorvendo mais luz, vamos dizer assim, em fotos noturnas. Então vocês estão vendo aí, e também gravo de 1080p. Então vocês estão vendo aí a fotos que eu tirei com os dois, com a câmera frontal. De modo geral, a câmera do X4 ainda é melhor, tem uma qualidade bem mais interessante, eu acho que é um pouco mais definida. E em fotos assim com ambientes mais escuros, ela também acaba sendo melhor por causa da abertura, que é f2.2 contra, não, f2.0 contra o f2.2 do G6 Plus. Nossa, mano, que confusão pra falar esses números, não? Enfim, falando de selfie, o X4 acaba sendo melhor, mas o G6 Plus até que faz aí um trabalho interessante. Então, só mostrando pra vocês aqui, a interface é praticamente a mesma, tem praticamente os mesmos recursos, a gente pode ver aí, são bem parecidos e são praticamente quase idênticos, mano. A câmera realmente é bem parecida dos dois. Então, mano, se você estiver interessado em qualquer um dos dois, vocês estarão levando aí aparelhos com ótimas câmeras, tanto a traseira quanto a frontal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui do speaker, que é bem interessante. Os dois têm speakers bem legais, que funcionam muito bem, tem uma altura legal, qualidade muito boa, os graves são bons. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vai lembrar que o G6 Plus tem a tecnologia Dolby Audio, então tem uma coisinha a mais. Mas vamos ver se isso faz diferença pra você, beleza? Vou tentar colocar aqui uma música e tentar, mostrar pra vocês qual é a diferença, se eles são semelhantes, beleza? Espero que eu ajude aí quem tiver em dúvida. Então vamos lá, vou colocar essa música aqui. Vamos começar aqui no G6 Plus. Então, mano, acho que deu pra vocês verem aí como que é a diferença. Eu não posso colocar muito, senão vai dar direitos autorais. Mas acaba tendo aí uma pequena diferença, né? Não é tão gritante, mas tem. E eu, ouvindo aqui, pelo menos nesse teste que eu fiz, eu considero que a do G6 é um pouco melhor. Eu acho que os graves, os agudos também estão mais equilibrados. Realmente eu curti mais o som. E ele é um pouquinho mais alto também. E não é um alto distorcendo o som. Eu achei bem interessante. Então eu acho que essa tecnologia do Dolby Audio acaba fazendo diferença. Mas aqui no X4 já tem um ótimo speaker, realmente curto bastante assistir série, vídeos no YouTube, eu vi música aqui no Spotify com esse aparelho, porque ele tem um bom speaker. Falando do fone de ouvido, aqui o X4 acaba levando a melhor, que ele vem com esse daqui da Motorola,
que ele é um pouco esquisitinho o formato dele, mas ele é muito bom, ele é alto, os graves deles é bem interessante. Deixa eu focar aqui melhor, mano, vamos lá. Realmente bem interessante, ele cabe flat, e ele é diferente desse branquinho que vem na linha G. A gente pode ver ó, o formato dele, ó, é diferente, também é flat, tem uma qualidade muito boa, mas acaba perdendo, né, por exemplo, em altura, até mesmo os graves e agudos, em comparação a esse aqui. Ambos vêm com borrachinha, então isso é uma coisa bem interessante. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui, ó, o G6 Plus, mano, essa capinha tá imunda. Vem com capinha transparente, que a Motorola envia na caixa, beleza? E o X4 não vem, que é uma pena. Mano, falando aí da bateria, que a gente tem uma bateria de 3.200 mAh, finalmente falando certo a bateria dele. Eu não sei onde que eu tinha visto que era 3.600, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a falar e falando errado ainda, né, mano? Não, é 3.200 mAh. E aqui a gente tem, ó, 3.000 mAh no X4. Mano, deixa eu confirmar aqui. Exatamente, 3.000. Vai que eu tô falando errado também, né? Eu tava na cabeça que era 3.000 mesmo. E falando assim da autonomia, a gente tem uma autonomia melhor, né? Uma autonomia maior no G6 Plus, por incrível que pareça, mesmo ele tendo aí um pouco mais de... Um pouco mais não. Ele tem 200 mAh a mais, mas tem uma tela que gasta mais. Olha o tamanho disso, mano. Fez aqui, ó, 1 dia e meio de uso, né? Meu tipo de uso. E conseguiu aí 8 horas e 30 minutos de tela em média. É o que ele consegue. Mano, eu nunca carrego ele mais de uma vez por dia. No máximo, pra vocês terem uma ideia, eu carrego ele, por exemplo, de noite. Aí quando eu chego de noite, né, ficou meio confuso, mas quando eu chego no final do dia, ele ainda tá com uns 40%. Tem vezes que tá até com 50%. Então, tem vezes que eu fico até 2 dias sem carregar ele. Então, uma bateria muito boa. Aqui no X4 tem uma bateria boa, mas ele consegue mais ou menos assim 1 dia de uso. Às vezes passa, né, fica ali 1 dia e meio, mas consegue 7 horas de tela. Então tem essa diferença aí de 1 hora e 30 minutos de tela entre os dois aparelhos. Ainda assim, considero que os dois têm boas baterias, beleza? Mas o melhor aqui nesse quesito é o G6 Plus. Uma coisa que é bacana de se falar é que os dois vêm com o carregador turbo da Motorola, que fui buscar para vocês, que é esse aqui, ó, carregador turbo 15, bem interessante, carrega os dois, ó, rapidão. Então é um acessório bem legal que vem nos dois aparelhos. E aí galera, qual que vale a pena você comprar, o G6 Plus ou o X4? Tem muitas diferenças? Bom, vocês viram aí nesse vídeo que tem algumas diferenças entre os dois, mas eu considero que não são assim gritantes. Enquanto um aqui ó, tá custando R$ 1.700, R$ 1.600, tem algumas promoções que você consegue pagar aí uns R$ 1.500 no boleto, ou até menos, você consegue aqui o X4 por R$ 1.200 parcelado, R$ 1.300, R$ 1.100 ou até R$ 1.000, mano. Em algumas pessoas comentaram aqui e conseguiram até em R$ 1.000 sem juros, né, parcelado em 10 vezes. Ele acaba se tornando, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor custo-benefício aqui no Brasil atualmente. Então, se você tá, sei lá, querendo comprar um aparelho, não liga se esse aqui tem mais memória, se ele tem a tela maior, uma bateria que é um pouco melhor, não quer gastar tanto, vale a pena então você ir aqui de Moto X4. Ele tem uma tela Full HD muito boa, tem uma construção melhor, tem câmeras igualmente boas aí ao do G6 Plus, a frontal é até melhor aqui nesse quesito, tem um desempenho muito semelhante e é um ótimo aparelho, principalmente pela faixa de preço. Eu acho assim que deve ter poucos concorrentes aí nessa faixa de preço aí dos R$ 1.000. Talvez ele acabe até se tornando aí a melhor opção nessa faixa de preço. Mas agora, se você acha ele pequeno, você não quer esse formato 16:9, você quer um formato 18:9 na tela, quer 6 polegadas de tela, quer consumir mais conteúdo, quer mais memória interna, quer mais memória RAM, mesmo que ele tenha falhado um pouquinho ali naquele teste dele, que no dia a dia, mano, eu não notei que ele, né, não fecha os aplicativos. Na verdade ele até abre, eu uso ele para, por exemplo, para aplicativo de banco, quero pagar uma conta, aí eu vou, alterno os aplicativos de boa, mas no teste dele ele acabou fechando todos os jogos. Enfim, quer um aparelho aí com mais bateria e não liga de aqui ser de plástico, sendo que aqui é de metal, então vale a pena você pegar o G6 Plus, mesmo que tenha essa diferença aí de, vamos dizer assim, uns R$ 400. Tô chutando alto aí. Então depende muito do seu tipo de uso. E aí, qual que você vai escolher? O G6 Plus ou o X4? Deixa nos comentários. E eu acho que é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou, né, desse comparativo aqui entre o G6 Plus e o Moto X4, os aparelhos que eu curto bastante. Os meus favoritos no momento aí da Motorola, né? Tô gravando antes dos lançamentos aí da linha Z. Mas é isso aí, deixa nos comentários o que vocês acharam, beleza? E lógico, se você estiver interessado em comprar alguns dos dois pela internet,
tem o link na descrição, beleza? É isso aí, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like, compartilhe para ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no meu canal, curta minha página do Facebook, me siga no Twitter, Instagram e Snapchat, que é o Roberto Rodrigues. Assistam esses outros vídeos, garanto que vocês vão curtir. Não esqueça de deixar o joinha, que ajuda bastante na divulgação do meu canal. E é isso aí, galera. Falou e até a próxima.